Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de lógica de programação, sexta-feira, né, completando aí a carga horária de 40 horas estipulada pela disciplina, né, pela ementa do curso de programação de computadores. Hoje mais um dia para a gente colocar em prática, né, os conhecimentos aí que a gente já adquiriu ao longo dessas 2 semanas, né. Ok, bom dia, Diego. Então, eu vou fazer com vocês um exercício que vai trabalhar o conceito que nós vimos ontem, né, sobre vetores, tá? E vai trabalhar ao mesmo tempo estrutura condicional, condição se, né, e outras estruturas, né, de algoritmos que nós vimos aí durante essas 2 semanas, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente vai fazer no Portugal Studio. Tela compartilhada aí para vocês, pessoal, tá? Estão conseguindo ver a tela? Ok, então, basicamente o que a gente vai fazer é cadastrar um vetor, né, para receber os nomes de convidados, tá? Como se fosse uma lista de convidados. Esse algoritmo ele tem a função, primeiro, né, de cadastrar os nomes desses convidados. Segundo, fazer a listagem dos nomes que estão dentro desse vetor, tá? E o terceiro, ele inclusive dá a opção para você excluir, né, algum nome que você cadastrou nesse vetor, que foi inserido na hora que pediu a operação de entrada, né, para que você digite o nome do convidado. E aí a gente vai trabalhar também com um laço de repetição chamado faça enquanto, né, que é o repita e o até, né, no Portugal Studio, na qual ele vai repetir uma série de comandos, né, pré-determinado, até que o usuário coloque algo diferente programado ali, né. Então, por exemplo, nesse vetor, a gente tem estas opções, né? Menu de opções, aí tem lá, opção 1, adicionar o nome. Vou aumentar aqui. Menu de opções, a gente tem a opção 1, para que seja adicionado o nome desse convidado, né? Opção 2, eu consigo fazer a listagem de nomes depois que o usuário inserir os dados dentro do vetor. Terceiro, opção para remover o nome deste convidado dentro do vetor. E aí a opção 0, né, para que ele saia do programa, né, e aí realmente termine a execução. Então aqui a ideia é que lá no final a gente vai ter um enquanto, né, enquanto a opção for diferente de 0, ele repete essas opções aqui na tela para que o usuário continue adicionando ou inclusive listando, removendo os usuários na tela, né, ou no vetor. Então, esse faça enquanto ele resolve, inclusive, situações como aquelas dos dois algoritmos que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né? Na qual ele listava, né, o código do funcionário, o funcionário entrava com um salário, ele verificava dentro das estruturas CIS, né, a condição para que fosse aumentado o valor, o percentual, né, em cima do salário.
inclusive do lanche, né? Quando você colocava lá como se fosse um cardápio, a pessoa digitava o código, você digitava a unidade, né, a quantidade referente àquele lanche, ele efetuava o cálculo do valor unitário com a quantidade e trazia o valor pedido, né? Só que se a pessoa digitasse qualquer código fora daquela estrutura, mesmo assim ele dava a opção, né, para que você digitasse a quantidade, né, e aí só aí que ele finalizava com a execução do algoritmo, né? Então esse laço faça enquanto ele resolve esse tipo de problema, né? Quando a pessoa digitar uma opção diferente ali, né? Faça enquanto as opções aqui são válidas, né? Se a pessoa digitou uma opção, por exemplo, diferente, né? Eu posso colocar aqui uma condicional diferente das opções citadas, aí ele realmente encerra o algoritmo, né? Então, aqui a gente tem uma variável do tipo cadeia, né? Que vai registrar um vetor chamado lista com 100 posições, né? Tamanho de 100 posições. E também vou ter uma variável do tipo nome para estar recebendo, né, esses nomes dos convidados dentro do vetor. O inteiro vai ser para receber essas opções aqui, né? Que são 1, 2, 3 e 0. A gente tem o i para que incremente valores em cada posição desse vetor. Eu tenho um vetor de 100 posições, então esse i vai fazer exatamente um incremento a cada vez que for a pessoa adicionar, né, essa opção aqui, que é adicionar nome, né? Então, o i vai justamente fazer isso. O incremento, a adição desse nome dentro do vetor. E também temos a variável número, que vocês vão ver aí ao decorrer do algoritmo, como que ele vai ser executado. Ok? Então, vamos lá, vamos... Declarando as variáveis, né? Cadeia. Eu crio um vetor de 100 posições, onde eu vou criar uma variável também chamada nome, que vai ser do tipo cadeia também, né? Lembrando a diferença de tipos de dados. Cadeia, ele registra o conjunto todo que foi inserido pelo usuário na solicitação de entrada, né? Ou seja, ele exibe, ele imprime, ele escreve na tela para o usuário o conjunto todo de informações que essa pessoa digitou, né? Se eu colocar caractere, como a gente já viu nos exemplos anteriores, né? E aí no Visual G realmente é diferente, né, do Portugal, um pouquinho nesse sentido. Ele exibe apenas a primeira letra do conjunto de caractere que esse usuário digite na tela, tá? Aqui, inteiro. Para que a pessoa consiga digitar uma das opções na tela, uma variável chamada i e uma variável chamada número, né? Então aqui eu tenho o primeiro faça, ou seja, ele vai escrever todo esse comando de códigos até a gente chegar no final, onde a gente vai ter um enquanto, né? Deixa eu colocar aqui um enquanto, ó. Enquanto a opção, né? Aí tem um ponto de exclamação que for diferente de 0, aí para que a gente coloque o operador relacional, né? Diferente, a gente tem um ponto de exclamação e um sinal de igual juntos para que a gente coloque
a nomenclatura, né, diferente. Então, diferente de 0, ele simplesmente escreve, né, a mensagem para o usuário, poderia colocar volte sempre, né, tchau, ou qualquer outra instrução aqui na tela, e aí ele encerra o algoritmo, né. Vamos lá, começando aqui com o fácil, então, né, abre chaves, que eu vou fechar só no final. Então, ele vai executar todo esse looping de informações aqui, né? Então, quando a gente tem essa repetição, né? Então, por exemplo, se o usuário digitar qualquer opção diferente aqui, né? De 1, 2, 3 e 0, o que vai acontecer? Vai ter uma opção, né? Para que ele volte esse loop aqui, né? Volte a exibir as opções para ele, para que ele digite uma opção válida, né? E aí ele realmente só vai sair dessa execução, desse laço de repetição aqui, quando realmente ele digitar 0, né? Ou seja, ele está vendo aqui que 0 é a opção para ele sair do algoritmo, da execução. Né? Então, ele só realmente vai sair desse programa quando ele digitar 0. Caso contrário, né, seja diferente de 0, vai voltar a exibir as opções e aí pedindo para que ele exiba uma opção válida, né? Então, faça, escreva, menu de opções, 2 pontos. Fazer uma quebra aqui, né, para que ele exiba as demais informações. Depois que ele exibiu o menu de opções, vou continuar com os comandos de entrada na tela para o usuário. Então, aqui eu tenho a opção 1, né? Que é adicionar nome. Posso reaproveitar o código, simplesmente copiar e colar. Escreva a opção 2. Essa opção 2 vai ser para que ele liste todos os nomes dentro desse meu vetor. A opção 3 vai dar a opção para ele remover algum nome dentro desse vetor. A opção 2, com o objetivo de listar, vai fazer justamente com que ele verifique, né, os nomes que estão na lista. E aí, se ele verificar que tem algum nome que não faz parte daquela lista, né, ele tem a opção 3 para poder remover este usuário, né? 0. Na qual ele realmente vai sair da execução desse programa, né? Ele tem o desejo de sair dessa execução. Caso contrário, vai ficar exibindo na tela para que ele escolha uma dessas opções. Eu tenho uma variável chamada opção, registrada lá em cima, justamente para fazer a leitura de uma dessas opções que ele escolheu. Declarada aqui na parte superior, né? Como do tipo inteiro, onde ele vai digitar 1, 2, 3 ou 0. E aí ele vai realmente reservar na memória, né? E aí entrar
a próxima estrutura, que é a estrutura escolha, chamando a variável opção, abre chaves, né? E aí eu escolho os desvios condicionais, que a gente já viu, né? Eu trabalho com os desvios condicionais, onde eu tenho caso 1, caso 2, caso 3, né? Poderia ter várias outras situações. A gente vai precisar para os desvios condicionais, né? O número 1 para adicionar, né? Aí depois ele vai ter que listar e o terceiro vai ter que remover. Então, são 3 desvios condicionais que eu preciso programar dentro dessa estrutura, né, de desvio condicional, para que essas opções aqui, né, na hora que ele escolha, realmente eu consiga listar, que realmente eu consiga remover ou adicionar, inclusive, né. Então, aqui, na primeira opção de desvio condicional, caso 1. Aqui, caso 1. Caso realmente ele escolha a opção 1, vai escrever na tela para esse usuário, né? Vai vir uma solicitação de entrada. Escreva o nome do convidado. Eu vou ter uma variável, um parâmetro de leitura, na verdade, para que registre na memória a informação que ele digitou aqui do nome, né? E para que guarde dentro dessa variável esse registro. A condição para. Então, ele vai adicionar esse nome de acordo com essa estrutura para aqui, né? Então, tenho a variável lá em cima, que foi declarada, que é uma variável i, que vai fazer justamente o incremento deste nome que o usuário acabou de digitar, né? Então, para i igual 0, ou seja, i iniciando em 0, né? Não tem nenhum registro ainda lá dentro desse vetor. E enquanto, né, ou para o i sendo menor que 100, por que 100? Porque eu declarei aqui em cima que este vetor chamado lista tem 100 posições, né? Então, enquanto eu tiver 100 posições, ou menos que 100 posições, vai continuar possibilitando o usuário a continuar adicionando nomes dentro desse vetor, né? Ou seja, vai aparecer esse comando, esse parâmetro de entrada pedindo para que o usuário escreva o nome do convidado, né? Então, enquanto essa condição aqui for menor que 100, vou colocar aqui um ponto e vírgula, né, em cima de cada condição, o i vai receber incremento, né? I mais mais. Então, esse incremento aqui quer dizer que enquanto eu tiver posições dentro desse vetor, toda vez que vier solicitando esse parâmetro de entrada, né, escreva o nome do convidado, ele incrementa sempre com mais um, ou seja, ele guarda dentro de uma posição vazia no vetor, né? Então, aqui eu abro chaves, inicio a estrutura se, né? Então, aqui se, a lista, entre colchetes aqui, né? A variável i, que vai guardar esse nome dentro desse vetor, vai ser igual a abre e fecha aspas duplas, né? Ou seja, enquanto ele encontrar uma posição vazia, né? Esse aspas duplas sem nada aqui dentro, significa que é um campo, né? Uma posição dentro do meu vetor, na verdade é uma posição dentro do vetor que se encontra vazio, vai fazer com que esse nome que foi digitado, né, seja adicionado aí dentro do vetor. Inclusive aqui tem na sequência
né, o se o vetor chamado lista encontrar uma posição, um campo vazio, né, o primeiro campo que ele achar vazio, a primeira posição que ele achar vazio, ele vai chamar novamente o vetor e aí ele vai atribuir a esse vetor, a essa posição vazia que ele achar, a variável que foi digitada, que é nome. Então, assim, o parâmetro de leitura para receber o nome que a pessoa digitou vai ser o mesmo que vai atribuir ao vetor uma posição que ele encontrar, né, a primeira que ele encontrar, que seja vazia. Tá? Feito isso, ele vai parar a execução desse código, né? Cadê aqui? Isso, vai atribuir. Vai atribuir, e aqui eu tenho um pare. Um pare para executar esse primeira estrutura aqui, o primeiro pare, né? Para, na verdade. Aliás, o caso 1 aqui, aí eu tenho o pare para ele sair desse primeiro desvio condicional. Ok, aí na sequência, eu fecho chaves aqui, né? Eu abri aqui no laço para e abri aqui na condição se. Né? Então, vou fechar aqui por 2 vezes, tá aqui, né? Só feito isso, ele verificou a condição, tem um campo vazio dentro do vetor, pegou a variável nome, né, e vai concluir com essa mensagem, né, escreva nome adicionado. Ok, aí aqui, só verificar uma mensagem aqui. É isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Nome adicionado. Aí eu tenho aqui o pare, né, para finalizar o caso 1. E aí, na sequência, eu vou aqui para o caso 2, né, o desvio de condição 2, que no caso é listar os nomes, né, caso 2,
Caso o usuário digite 2, vai aparecer uma operação de entrada e escreva /n lista de convidados. Posso colocar esses caracteres, né? Não tem problema, desde que eu intercale ele com /n. Então, beleza. A hora que o usuário digitou, né? Opção 2, apareceu para a mensagem, né? Lista de convidados. Só que para aparecer essa lista de convidados, eu tenho uma condição para aí, né? O i, que é o que vai receber o nome dentro do vetor, for igual a 0, e sendo menor que 100, tem as condições, né, intercaladas aí por ponto e vírgula, eu tenho sempre o incremento dele, né, i mais mais, na qual ele vai verificar na segunda condição, na segunda parte da estrutura, né, se lista que vai receber a variável i, né, que vai ser responsável por guardar esse nome dentro do vetor for diferente de vazio, ele vai mostrar, ele vai escrever, né, imprimir, tendo como operação de saída aí, mostrando todos os nomes do vetor. Tá? Então, ele vai mostrar na tela todos os nomes diferentes de campos vazios. Né? Então, ele vai mostrar só os nomes que foram realmente cadastrados e não as 100 posições. Ele vai mostrar somente os convidados aí que ficaram guardados em algum campo desse vetor. Então, menor que 100, eu tenho um incremento desse i mais mais. Né? Na verdade, ele mostra os complementos desse vetor. A estrutura se lista que é o vetor for diferente de campo vazio na hora que ele clicar na opção 2, que é listar todos os convidados, a partir desse parâmetro para e da estrutura se, ele vai escrever na tela este vetor completo, com todos os nomes cadastrados. Aqui eu tenho o mais, né? E o /n, justamente para que ele faça a quebra desses nomes. Na hora de mostrar os nomes, né? Apareçam um embaixo do outro. Fecha chaves aqui, fecha por duas vezes, na estrutura para, estrutura se. E aí, no final, vai mostrar para esse usuário o fim da lista, né? E no final também eu tenho o final, né, do desvio condicional, que é o pare, né? Feito isso, ele vai para o caso 3. Quem que é a condição 3? A condição 3 aqui é o remover nome, né? Então, ele vai listar e vai dar opção, de acordo com a posição do vetor, né, que ele foi armazenado, a opção para ele poder digitar a posição do vetor e remover aquele nome.
Então, aqui o caso 3. Caso seja a terceira opção, escreva lista de convidados. Vai mostrar os convidados que estão dentro do vetor. E aqui eu tenho uma condição para, né? Uma estrutura para. Para a posição do vetor, iniciando em 0, ponto e vírgula. Eu tenho uma condição para o i sendo menor que 100 posições, né? Pode perceber que nas 3, basicamente a estrutura para é a mesma, né? Vai obedecer a posição 0 do vetor, a posição do vetor i sendo menor que 100, né? Ou seja, menor que 100 posições dentro do vetor, eu tenho o incremento, ponto e vírgula, e mais. Abre chaves, a primeira condição. Então, se o vetor chamado lista, com as suas posições, for diferente de quem? Campo vazio, né? Aspas duplas, sem preenchimento nenhum, entre elas, significa que é um campo vazio. Vai escrever na tela, escreva essa posição do vetor, mais, entre aspas duplas, 2 pontos, mais a lista, né, o vetor novamente, mais barra N. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai listar os convidados, tendo essa condição inicial, né, ou seja, mostrando os incrementos até 100 posições desse vetor. Vai mostrar apenas os convidados, né, apenas as posições desse vetor que tem algum nome inserido, né? Ele vai solicitar, né, escreva e mostrar na tela para que apareça, né, os nomes juntamente com as posições desse vetor. Então, na verdade, aqui o objetivo é só mostrar os nomes com a devida posição do vetor, tá? Tanto que aqui a gente tem o i, que é para mostrar os nomes, né? E aqui a lista, juntamente com a variável i, que é para mostrar a posição que aquele nome está dentro do vetor, que aí, na próxima instrução, né, onde ele vai aparecer, escolha um número do convidado para remover, ele consegue ver a posição exata, né, o número que representa, né, representa o nome guardado dentro daquele vetor. Então, aqui eu tenho que fechar chaves por 2 vezes, dentro da estrutura para, dentro da estrutura se. Vai aparecer aqui a mensagem para ele escolha um número do convidado. Escolha o número do convidado
para remover. Ele vai fazer a leitura desse número, né? Então, o número é justamente para ele, para esse parâmetro de saída, pegar o número que ele vai digitar, que representa a posição do vetor, né? O nome tem uma posição, né? Posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, o número que ele digitar daquela posição vai ser removida do vetor, né? Em seguida, eu preciso chamar, né, a variável lista, que vai mostrar os números, né, as posições desse vetor, e eu vou atribuir a essa posição da lista, né, eu tenho um vetor chamado lista, aqui, ó, lista, né, então ele vai atribuir, neste momento aqui, lista número igual a aspas duplas, sem preenchimento nenhum, porque ele vai remover qualquer tipo de informação dentro daquela posição informada aqui em cima, né? Então, eu atribuo aqui, neste momento, lista, a variável número, um campo vazio. Em seguida, vai escrever nome removido. Eu tenho pare, ok? Para dar encerramento ao desvio condicional 3, que nós colocamos aqui. E aí eu tenho caso contrário, escreva opção inválida. Fecha chaves, e aí eu tenho o enquanto, né, que eu tinha me referido lá na parte superior. Então, perceba que lá, né, aqui no início, ele vai fazer tudo isso aqui, ó, que eu estou selecionando agora, até chegar aqui, né? Então, enquanto opção for diferente de 0, vai fazer todo aquele processo lá em cima, enquanto a opção, a variável opção que eu declarei lá em cima, onde eu tenho aqui 1, 2 e 3, né? Então, quanto opção for diferente de 0, né? A não ser que ele digite 0 para poder encerrar o programa, ele vai continuar executando as mesmas instruções, dando opção na tela para que ele possa listar, ele possa remover, ele possa adicionar nomes dentro desse vetor, dentro dessa lista de convidados, né? Se a condição for igual a 0, vai escrever a mensagem para ele, que você pode configurar da maneira como você preferir, né? Aqui escrevi tchau. E ele sai e finaliza o algoritmo. Tá? Agora nós vamos testar. Vamos ver aqui. Linha 1. Vamos ver aqui na linha 1. Linha 4. Está faltando algum fecha-chaves aqui.
linha 1. Linha 4, aqui, o cão, né? Não pode ter acento. Linha 13. Linha 56. Aqui. Tem que abrir aqui por enquanto, né? A gente deve fechar. Está dizendo que tem uma vírgula que está localizada após o caractere linha 1, coluna 1. Linha 53, que tem que fechar mesmo. Ok, as variáveis foram declaradas. Faça. Abre chaves, escreva. Escolha, opção, caso 1. Fazer a leitura do nome, estrutura para. O se. Alistar e atribuir a variável do nome. Caso 2, escreva a lista de convidados.
para se caso 3, escreva condição para, condição se, escolha o número do convidado para remover, leia número, lista, número, escreva nome removido, pare, caso contrário, escreva enquanto opção for diferente de zero, linha 52, está pedindo para remover, não é possível atribuir uma expressão a uma chamada função linha 46. Vamos lá na linha 46. O vetor lista está sendo utilizado como uma função. Ah, detalhe, ele é um vetor, né? Está entre parênteses. Aí realmente ele vai ser atribuído como uma função. É um vetor e não uma função, né? Vai ser atribuído ao vetor lista, na qual tem uma variável número, né? Para poder reservar e guardar uma posição dentro do vetor igual a um campo vazio. Vamos rodar. Pronto. Corrigindo uns errinhos aí, né? Menu de opções. Então, aqui, quando ele escolher a opção 1 para adicionar, ele vai escrever o nome do convidado, digitou o nome do convidado. Vamos lá, tem algum errinho na hora de adicionar aqui. Linha 20. Linha 20. C. Lista. Por igual ao campo vazio.
linha 20. Cara, igual a zero. Variável nome. Atenção mesmo, porque não está adicionando. Vamos lá de novo. Opção 1. João, dá um erro na hora de adicionar o vetor. Se lista recebe uma posição I por igual a vazio. Testando de novo. Continua dando erro nessa linha aqui. Vou executar de novo. Agora deu um erro diferente. Linha 13. Linha 13. Leia a opção. Leia a variável opção.
Deixa eu só fazer um teste, vou copiar esse código aqui. Digitar aqui. Dá o mesmo erro, na linha 20. Na linha 20 ele não está. Ponto vírgula. Pessoal, a gente vamos fazer o seguinte. Está compilando, pode ser algum erro de fechar chaves, assim, que não está encontrando, porque o parâmetro tá correto, está idêntico ao que o exercício está propondo. Então, vamos tirar essa pequena pausa aí, né? 9 e 11. E aí, 9 e meia, né? Nós retornamos. Eu trago aqui a resolução, né, desse algoritmo aqui. E aí continuamos a fazer mais exercícios, ok? Porque para alongar muito mais até eu achar o erro aqui. Ok? É tempo de vocês tomarem café também e tirar uma pausa. Então, até 9h30, ok, pessoal?